Então vambora! Mais um vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao meu canal. Não só meu, ao nosso, ao de todo mundo. Esse canal é para todo mundo. E eu aqui hoje, num sábado, tô aqui passando essa reflexão de sábado para vocês de uma forma que, olha, esse tema, olha, essa semana eu vou falar de coração. Eu caprichei essa semana. Não que as outras não tenham caprichado, mas é um tema que eu gosto muito de falar. Na quarta-feira, eu falei bastante sobre inteligência emocional e hoje eu vou falar bastante sobre um tema que, olha, as pessoas têm muita dificuldade de utilizar, que é amor próprio. Só que o título te chama atenção, né? Amor próprio radical. Que isso? Tem que matar alguém? Tem que pular de um paraquedas? Não, é uma coisa que é muito importante que você entenda e você vai entender o porquê do radical que eu vou explicar aqui. Hoje eu vou mostrar como a autocompaixão ela é a base para uma vida plena e para uma vida autêntica, para você parar de se comparar com os outros, para você parar de se pressionar sobre os outros e você começar a aceitar a sua própria vida de fato, beleza? E aí, primeiro de tudo, aquela primeira pergunta do início de todo vídeo que eu faço é o seguinte: você já se olhou no espelho e você pensou que a sua vida tinha que ser diferente? Que você precisava mudar alguma coisa, que você precisava ser aceito, para que você precisava de algo a mais para você ser amado ou bem-sucedido, que você precisava de mais dinheiro, de você uma condição melhor, de... A gente sempre quando se olha no espelho, quando a gente olha para dentro de nós mesmos, a gente acaba querendo algo a mais. E o que acontece com isso? A sociedade em si, ela acaba ensinando pra gente que a gente só vai ser feliz quando a gente for perfeito. E eu boto entre aspas esse perfeito porque muita gente acha que o perfeito é ter milhões na conta. Muita gente acha que ser perfeito é ter um corpo esbelto e maravilhoso. Muita gente acha que ser perfeito é ter um rosto cheio de estética. Mas na verdade nada disso é perfeito. Se eu te dissesse que para você dar o primeiro passo para uma vida plena, você não precisa mudar nada. Você precisa aceitar quem você é. E eu acho que esse é o primeiro ponto que você precisa compreender nesse vídeo aqui de hoje. Por quê? Isso a gente chama de amor próprio radical. E eu quero te mostrar o que que é esse amor próprio radical. E por que que radical? Porque muitas vezes a gente vai ter que começar a radicalizar esse amor próprio, essa autoaceitação. Porque muitas vezes você não vai se aceitar, mas você precisa de fato se aceitar. Você precisa de fato se enxergar e se entender. Por quê? Desde pequeno, a gente aprende a buscar a validação externa. A gente faz alguma coisa para a gente receber um reconhecimento. A gente sempre faz alguma coisa para a gente ser elogiado ou para a gente ganhar mais dinheiro. A gente é elogiado quando a gente acerta e a gente é criticado e repreendido quando a gente erra. E isso leva a gente a criar uma vozinha interna dentro da gente, dentro do nosso inconsciente, muito rígida. A gente às vezes acaba tendo uma mão muito pesada sobre nós mesmos. A gente tem uma auto-validação muito pesada. Então, quando você vai fazer alguma coisa, aí você vai falar: Nossa, cara, eu acho que meu vídeo não tá bom o suficiente. Nossa, meu Deus, eu acho que essa proposta aqui não tá legal. Nossa, eu acho que esse conteúdo aqui que eu fiz, eu acho que não tá interessante. Então a gente acaba tendo uma mão muito pesada. Por quê? A gente acha que a gente não é bom o suficiente. E eu pergunto pra você, eu tô mentindo? Eu acredito que não. Mas sabe qual é o problema dessa autocrítica muito pesada? E alguns estudos de neurociência mostram que essa autocrítica excessiva, ela ativa algumas áreas cerebrais da dor física. E aí você fala, cara, como assim, Cláudio? Sim, quando você se julga de forma muito dura, o teu cérebro reage como se o seu corpo estivesse sendo atacado. E é bizarro isso, sabe por quê? Quando a gente se critica muito, quando a gente se julga muito, quando a gente se cobra muito, a gente diminui a nossa imunidade, a gente diminui o nosso ímpeto, a gente não sente vontade de fazer as coisas. Por quê? Porque a gente está se criticando demais. E isso não te torna melhor. Isso só te gera ansiedade, procrastinação, baixa autoestima, e isso só vai acabar piorando a sua situação. E aí eu faço uma pergunta para você. Se falar mal de si fosse a solução, você já teria resolvido seus problemas, certo? Então, se você sabe que falar mal de você não vai adiantar nada,
Por que que a gente continua falando isso? Então, eu queria trazer essa parte de autocompaixão, eu queria trazer essa reflexão para você entender, poxa, será que vale a pena eu me cobrar tanto, eu me julgar tanto, eu achar que eu sou tão ruim assim, ou tão insuficiente assim? E aí existe a chave para esse amor próprio radical, que é a seguinte: você precisa ter autocompaixão. Assim como uma psicóloga chamada Christine Neff, ela fala sobre isso, e o segredo do amor próprio verdadeiro não está em você se sentir incrível, maravilhoso, super especial o tempo todo, mas está em você ser gentil consigo mesmo, mesmo quando você erra. E esse é o ponto. Ela fala uma coisa que eu acho muito interessante, que autocompaixão, ela tem três pilares essenciais. E aqui são esses três pilares. Primeiro, você tem que ter autoconsciência. E o que que é autoconsciência? É você perceber que você está começando a se julgar muito. Você fala assim, nossa, eu acho que eu estou pesando muito a mão em cima de mim. Esse é o primeiro ponto, para você ter essa autocompaixão. Tá, tô me julgando demais. Segundo ponto é você ter a humanidade compartilhada. Que o que que é isso? Você vai entender que todo mundo erra e ninguém é perfeito. Então, você, beleza, você tá vendo que a sua mão tá muito pesada sobre si. Segundo ponto é você vai falar, tá, mas todo mundo erra, eu não sou perfeito. E o terceiro ponto é a autogentileza. É você falar consigo mesmo como você falaria com um grande amigo. Então, você vai se imagina que seu amigo se acha a pior pessoa do mundo. Você vai falar com ela? Nossa, você é a pior pessoa do mundo. Você vai ser gentil com o seu amigo ou com a sua amiga. Então, seja gentil consigo. Se o seu melhor amigo ou amiga estivesse passando por um momento extremamente difícil, você diria para essa pessoa que ela é uma derrotada, um fracassado? Não. Então, por que que você fala isso para você? Por que que você se julga tanto? Por que que você se cobra tanto? E eu queria dizer para você uma coisa que eu queria que você anotasse isso para você. Aceitação não é conformismo. Porque muita gente vai me perguntar o seguinte: tá, Cláudio, você cria esse canal aqui do YouTube para falar sobre a gente se tornar protagonista, para a gente querer crescer, para a gente ter mais ambição e tal. E aí, as pessoas falam assim: Cláudio, e se eu me aceitar e entender que eu erro, que eu tô nessa posição de errar e que eu sou imperfeito, eu não vou perder a vontade de melhorar? E aí eu digo para você: não. Isso acontece totalmente o oposto. Aí você fala, Cláudio, como assim? Sim, isso acontece o oposto. Por quê? Quando você se aceita, quando você se liberta dessa amarra, dessa corrente de pressão de ser perfeito, de ser incrível, de ser maravilhoso, de ser bem-sucedido, você começa a agir por amor e não por medo, não por pressão, não por ansiedade. E isso, gente, eu acho que é a coisa mais maravilhosa do mundo. Por quê? Cláudio, eu faço vídeos aqui pro YouTube, todas as quartas e sábados. Eu não me pressiono para ser o maior YouTuber do mundo, eu não me pressiono para ser o cara mais bem-sucedido do mundo, eu não me pressiono para fazer o vídeo mais perfeito do mundo, até porque meus vídeos não são perfeitos, eles não têm edição, são totalmente limpos. Eu não tenho o melhor microfone do mundo, ó, é um microfone de lapela, miudinho, aqui com fio. Então, assim, vocês veem que é um vídeo extremamente simples, mas eu faço com amor. Eu faço com carinho, eu faço com esmero, porque eu amo fazer isso aqui. Eu quero fazer isso aqui para te tratar bem, para que você se torne protagonista, para que você faça as coisas do jeito que você precisa fazer. Eu não me cobro para fazer o melhor vídeo do mundo. Eu me cobro para fazer um vídeo. Cláudio, vai lá, faz um vídeo. Vai ajudar as pessoas, vai dar uma dica, vai dar um conselho, vai inspirar as pessoas. É isso que eu penso. E o que que eu faço na hora que eu tô criando um vídeo? Tá, o que que eu queria falar para as pessoas hoje? Beleza, hoje eu quero falar sobre isso. E olha só que incrível. A ciência ela comprova que quando a gente pratica essa autocompaixão, a gente tem mais motivação para fazer as coisas. A gente tem mais resiliência, porque a gente passa a não se cobrar tanto e a gente lida melhor com os desafios. Teve um comentário que alguém fez essa semana que eu achei muito interessante. O rapaz falou o seguinte: Nossa, é uma pena você ter tão poucos seguidores. Tem menos de 1.000 seguidores aqui no YouTube. E antes, eu me cobrava, eu falava, cara, eu tenho que ter mais de 1.000, 10.000, 20.000, 50.000. Só que hoje não. Eu faço por amor e assim, cada vez que passa, vai crescendo um pouquinho. E tá tudo bem. Não é no meu tempo, é no tempo que
tiver que ser. Eu vou fazendo no meu tempo, não vou me cobrando e eu vou entendendo que o meu conteúdo é imperfeito sim, mas que eu sempre posso melhorar. Antigamente eu não tinha nem roteiro, hoje eu crio roteiros para fazer um vídeo. Então a gente vai melhorando e a gente vai fazendo aquilo com vontade, com resiliência, com amor. Então eu não me cobro de ter 10 mil, 50 mil, 1 milhão de seguidores. Tudo bem, vai acontecer no momento que tiver que acontecer. E se eu puder te impactar e te mexer, para mim é o que mais importa. Eu aqui não uso o YouTube e a plataforma para ganhar dinheiro. Eu ganho para te ajudar e para fazer com que você se torne uma pessoa melhor. Obviamente, se em algum momento isso me retornar em dinheiro, em algum retorno financeiro, maravilha, ótimo. Mas eu não estou fazendo isso com uma cobrança e uma pressão. Óbvio que eu tenho outros trabalhos e outras coisas para fazer que aí sim me rendem dinheiro para eu manter minha casa, manter minha vida, manter as coisas que eu tenho que fazer. Mas começa a pensar em coisas que você gostaria de fazer que não precisa ter tanta pressão e não precisa ter tanta cobrança. Porque pensa numa criança quando ela está aprendendo a andar. Eu sempre gosto de colocar esse exemplo. Se alguém gritar com a criança que ela caiu e falar, você é um lixo, você é um desastre, você é uma fracassada, pode desistir. A criança vai desistir mesmo. Ela vai ficar se rastejando. Mas se alguém dizer para a criança, pô, tenta de novo, tá tudo bem. E quando a criança cai, o que que a gente faz? Normalmente eu vejo muitos pais fazendo isso, eu acho muito legal. Gritar, pular e, tipo, ficar muito feliz que a criança caiu. Por quê? Porque ela caiu. Ela pode levantar e tá tudo bem. E com você é a mesma coisa. Uma criança, teve um estudo que eu li tem um tempo atrás, eu não sei se é verídico de fato, mas eu achei muito interessante, que ele fala que um bebê de até 2 anos de idade, ele cai em média 2.000 vezes. Ou seja, para 2 anos de idade, ele cai 2.000 vezes. Bizarro, né? Então, só que imagina se essa criança, ela desistisse na primeira dificuldade. Ela ia ficar arrastando pro resto da vida? Ela ia ficar se cobrando que ela cai muito? Terrível isso. Então, eu queria que você entendesse. Levanta, continua e segue em frente. Respira fundo, levanta a cabeça e segue em frente. Porque esse é o ponto principal para você ter esse amor próprio. E para eu poder finalizar, eu queria te fazer um convite. Em vez de você esperar o momento perfeito, a situação perfeita, a ocasião perfeita para você se amar, por que que você não começa agora? Que tal você olhar para suas falhas como parte da sua jornada e não como uma inimiga? Muitas vezes você está preso aqui, ó, a rede social falando e pregando que você tem que ser melhor, que você tem que ser incrível, que você tem que buscar ganhar milhões e ter um monte de coisa, tá tudo bem, você tem que buscar ter dinheiro, você tem que buscar o seu sucesso. O seu sucesso, não é o sucesso do outro. Você tem que buscar a sua vontade, o seu desejo, o seu sonho. Mas não se cobre por isso, porque tudo tem o seu tempo. Se você quer viver uma vida mais leve, mais plena, mais autêntica, o primeiro passo é você parar de lutar contra você e você começar a se abraçar como você é. Óbvio que você vai crescer, ambicionar e ter vontade de melhorar. Sim, você vai melhorar cada vez mais. Porém, não se cobra tanto se você errou, se você falhou. Porque toda jornada grandiosa começa com muitos tropeços. Então eu queria deixar esse ponto para você. E aí eu queria pedir um favor. Queria que você me contasse aqui nos comentários qual o maior desafio que você já passou na sua jornada com amor próprio. O que que você se cobra tanto? Por que você se cobra tanto? Eu queria que você botasse aqui nos comentários para eu poder ler e tentar te ajudar de alguma forma para a gente poder trocar essa ideia, tá bom? E por último, se esse vídeo fez sentido para você, eu queria que você agora deixasse um joinha, por favor, compartilhasse com alguém que precisa ouvir isso, se inspirar e, obviamente, se inscreve no canal para mais reflexões como essa. Todas as quartas e sábados eu tenho vídeos aqui. Às quartas-feiras eu tenho vídeos mais técnicos, vídeos um pouco mais de dicas de coisas para você aplicar no seu dia a dia. E todos os sábados eu tenho um vídeo um pouco mais inspiracional, um pouco mais leve, um pouco mais lúdico, trazendo um pouco de reflexão e inspiração para você, tá bom? Para eu poder finalizar, eu queria deixar uma frase para você refletir aqui. Você já é suficiente. Você só precisa se lembrar disso. Lembre-se disso. O quanto você é suficiente, o quanto você já chegou até aqui. Valorize até
Valorize você. Você chegou até aqui e você está aqui agora, vivo, respirando, trabalhando, fazendo o que precisa ser feito. Se parabenize por isso. Não se cobre porque você não conquistou algo. Se parabenize por você estar aqui até agora. Beleza? Então, é esse a minha mensagem para você de hoje. Desejo um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite para você que está me assistindo. E, obviamente, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande para vocês, tudo de maravilhoso e tchau, tchau.